Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui, e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. No início do ano, orando a Deus, falei, Deus, nós precisamos falar com essas mulheres. O Senhor me deu esse tema, Viva Senhor. E aonde está escrito isso? Lá em Abacuque. Se você trouxe a Bíblia, você vai abrir comigo lá em Abacuque 3:2. Ou melhor dizendo, Abacuque capítulo 3. E se você não conhece o livro de Abacuque, você lê depois como tarefa de casa. Que é um livro tão comprido que tem 3 capítulos só. Né? Abacuque 1, 2 e 3, acabou o Abacuque, os profetas menores, né? E aqui o Abacuque diz o seguinte, olha aqui para mim toda a igreja. O Abacuque foi um profeta que talvez, igual eu e você, tem dia que a gente está meio revoltada. Como assim, irmã Thaís? Vai ter aquele dia que a gente fala, Deus, o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo na minha vida, na minha casa? Parece que eu oro, parece que eu vou à igreja, faço campanha e nada resolve. Ou outra revolta também que acontece com a gente. Deus, o Senhor não está vendo esse povo todo fazendo tudo errado? Cadê a tua justiça? Esses aí que nem crentes são, nem são incrédulos, não sabem nada e estão prosperando. Deus, o que está acontecendo? Cadê o Senhor? Há muitos anos atrás, o profeta Abacuque falou a mesma coisa com Deus. Deus, o Senhor não está vendo, o povo do Senhor está se perdendo, o povo do Senhor está fazendo tudo errado, o que a gente pode fazer? É o primeiro capítulo. No segundo capítulo de Abacuque, Deus fala com ele, Deus responde, fala, Abacuque, ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer aquilo. A Bíblia diz, são 5 ais, que Deus fala com Abacuque. Presta atenção aqui em mim que você vai entender. Quando o Abacuque, então, entende que Deus está vendo tudo, ele fica até assustado. Aí sabe o que ele fala? Isso aqui que você vai ver agora. Abacuque 3, versículo de número 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Olha lá. O Abacuque, quando ele recebe a resposta de Deus, ele começa a cantar, em forma de oração. Ele vai cantando e orando, orando e cantando. E ele diz o seguinte, versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Presta atenção aqui em mim, toda a igreja. O ouvir aqui do profeta, quando a gente vai estudar o original lá em hebraico, significa que ele entendeu. Tem muita gente que ouve, mas não entende. Na igreja tem muitos ouvintes, mas poucos que entendem. Muitos assistem a minha pregação e falam assim, nossa, irmã Thaís, como você prega, olha só que legal, o missionário, nossa, ele prega tão bonito, ele é tão calmo. Não, a irmã prega assim, ou seja, você está até ouvindo, mas você não está entendendo. Porque tem muita gente que acha a pregação bonita, mas é na hora da luta que a pregação tem que fazer efeito. É na hora da batalha que você tem que lembrar da pregação. E quantas irmãs eu já atendi, e talvez aqui tenham muitas dessas também, que já chegaram para mim e falaram, irmã Thaís, a senhora pregou, achei tão bonito, mas quando eu cheguei em casa eu já esqueci. Isso acontece até com jovem. Posso te dar um conselho para você levar para o resto da vida? Quem gosta de bons conselhos? Eu gosto. Traz um caderninho, irmã. Eu me lembro que quando eu me converti, eu entendi a palavra, eu anotava até os louvores. Porque eu não sabia nada de crente. Eu queria aprender. Então, quando o irmão cantava aquela música bonita que eu não sabia onde eu ia achar de novo, eu anotava. Eu queria entender. Olha aqui para mim, porque lá em Oséias, Deus me fez lembrar dessa palavra no voo também. Na verdade, eu tenho meditado nela antes de sair de casa e na semana. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Não precisa abrir não, você anota depois para você estudar. O profeta dizia o seguinte, que o povo de Deus
Sofre, é presente, porque lhe faltou o conhecimento. Aí já é passado. É interessante isso. Ele fala, o povo sofre porque lhe faltou o conhecimento prévio. Ou seja, antes de você estar sofrendo, era para você ter conhecido, que aí você não ia sofrer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A raiz de todo sofrimento, de toda amargura, é porque a gente não conhece quem a gente é em Cristo Jesus. Porque se a gente conhecesse e a gente entendesse a autoridade que nós temos no mundo espiritual, metade do sofrimento que você teve até hoje não ia existir. Não ia existir. Mas é porque a gente ouve e não entende. Vem aos cultos como um dia eu já fiz, eu confesso. Eu me lembro que quando eu enfrentei a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, quando eu cheguei na igreja, minha casa era um inferno. Minha família era briga, minha mãe e minha irmã se engalfinhavam pelo cabelo. Já tinha dado SAMU, polícia, tudo dentro da minha casa. Falei, meu Deus, pais divorciados, família totalmente desestruturada. Eu não tinha modelo de casamento para seguir. Tanto que quando eu casei com o pastor, eu falei assim, olha, tu vai ter que ter um pouco de paciência. Porque eu não sei nada disso. E eu me lembro que na primeira visita que a gente recebeu em casa, eu fiquei dormindo até tarde. E era a minha família que estava vindo do Rio me visitar, lá em São Paulo. Ele bateu e falou, escuta, sua família está aí, tu não vai acordar não? Eu falei, ah é, né? Ah é, agora eu sou dona de casa. Aí, voltando aqui para a palavra. E muitas vezes eu ia na igreja, olha aqui para mim, quem aqui já ouviu aquela expressão? Nossa, irmã, você está numa luta, hein? Você precisa ir para a igreja para você melhorar de vida. Quem já ouviu isso aqui? Está certinho quem falou. Quem falou está certo. Ela meio que atalhou, né? Ela resumiu ali a coisa. Né? Vai para a igreja que a coisa resolve, é verdade. Mas não é o fato de ir à igreja que resolve. Quem resolve é Jesus. Quem resolve é o encontro, é o teu conhecimento que cresce. E aí o seu sofrimento para. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, você vem à igreja, como muitas vezes eu ia, e olha a minha oração quando eu orava, ó. Meu Deus, eu vim na igreja hoje, hein? Ó Deus, eu vim quarta. Sexta-feira eu não faltei, Deus. Domingão, tô lá na igreja. E eu era aquela ovelha que o pastor falava, essa é fiel, era nada. Porque eu ia quarta, sexta, domingo, mas porque eu queria o favor de Deus, que não é errado. Lembra do primeiro convite? Vai para a igreja que a coisa resolve? É verdade. Você vai até a igreja buscando o favor de Deus. E a Bíblia nos orienta que quem busca o favor encontra graça. Ninguém vem, poucos vêm à igreja para ser cheio do Espírito Santo. A gente vai entender isso depois, lá na frente. A gente vem porque o casamento está destruído, a gente vem porque tem uma doença que o médico diz que não tem jeito, a gente vem porque a gente já tentou de tudo, e a igreja é o último recurso. E a Bíblia diz que Jesus diz para nós que de maneira nenhuma Ele te lança fora. Obrigada, Jesus, por isso. Porque a gente chega toda lascada, toda suja. E assim o Senhor vem, de maneira nenhuma Ele nos lança fora. Mas Ele não quer que a gente permaneça igual. Então, quando eu pisei na igreja cheia de problemas emocionais, problemas familiares, eu ainda tinha um conceito religioso. Vou na igreja que vai ficar tudo bem. Mas a coisa não ficou bem. Eu ia à igreja, continuava indo à igreja, e eu tinha crises de ansiedade, eu tinha crises de pânico. E quando eu tinha essas crises de ansiedade, que a mão começava a suar, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção aqui em mim. Se você na sua casa tem alguém que enfrenta ansiedade, depressão, qualquer transtorno da mente, tenha paciência com essa pessoa. Sabe por quê? Vou te explicar o porquê. Quando você está com uma dor no joelho, você está com uma dor, pegou, deu um mau jeito, você caiu, ou então você acordou com uma dor, e essa dor persiste, você vai ao médico, sim ou não? Vai, claro que você vai. Você é inteligente, você vai ao médico. E aí você vai no médico,
Aí você fala, doutora, eu tô com uma dor aqui, ó, e quando mexe assim, dói mais. Ah, tá bom. Agora, quando a dor é na alma, não tem como falar. Não tem como falar onde dói. Dói a alma, dói lá dentro, dói o seu emocional. Nada para você tá bom, tudo perde a cor, tudo perde o brilho. E não precisa ter tido nenhuma experiência negativa para isso. Vem sem você querer. É a seta do inimigo, assim como veio a doença física, também vem a doença emocional. Sem você querer, sem você fazer esforço, e de repente veio aquela situação, e o pior de tudo é que você não sabe descrever o que você sente, e faz você ficar ainda pior. Então, quem está enfrentando isso precisa de compreensão, paciência e amor, como Cristo teve conosco, amém? Então, quando eu estava enfrentando essa situação, quando eu cheguei e pisei na igreja, fiquei lá indo, falei, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. Já tinha ido em tudo que era médico, eu não tinha nada, porque eu não enxergava direito por causa da ansiedade. O chão ficava, parecia que eu tinha... O chão perdia, ficava tonto, ia descer de um ônibus, parecia que eu ia cair. E aquela situação toda, tremedeira, taquicardia, eu falei, meu Deus, estou morrendo. E sempre fui uma menina feliz. Apesar das batalhas que eu tinha na minha casa, eu não tinha motivos para ser triste. Mas, de repente, a tristeza veio. E eu me lembro quando veio o primeiro sintoma, eu estava na faculdade. E veio aquele, como diz o Salmo 91, a flecha que voa de dia. São os dardos inflamados de Satanás. E aí, quando a flecha veio, entrou no meu coração, aquela tristeza, sem motivo algum. Um descontentamento, uma frustração. Eu conversando com os amigos de faculdade, eu falei, ué, o que é isso? Mas fui tampando o sol com a peneira, você vai levando, vai empurrando com a barriga. A dor, ela está dando sinais, a dor está pegando, mas na alma não vai dando. Até a hora que o corpo começa a dar sinais. E aí você, às vezes, sente dor de cabeça, cada um tem um sintoma diferente. E quando vinha a crise, pessoal, eu tinha que ir correndo para o pronto-socorro, porque eles davam aquele remédio para dormir cavalo, né? E aí eu ficava calminha. Agora eu posso ir embora, obrigada. Tchau. Só que eu comecei a ir para a igreja. Ainda com aquele pensamento religioso. Não, eu vou ficar aqui na igreja, Deus vai me abençoar. Então eu não sabia orar. Eu orava assim, Deus, eu vim na igreja, e aí? O Senhor se agradou de mim? A gente é assim. Porque a gente foi ensinado desde pequeno que era assim. Olha, não faz isso que Deus não vai gostar. Deus não vai se agradar. E a gente não ensinava aos nossos filhos na época com aquela sensação, Jesus te ama do jeito que você é. Vamos consertar isso? Não. Mas voltando aqui. E aí, eu me lembro que o meu pastor pregando no altar, de repente eu olhei para ele, comecei a ver 3 pastores. Aquela tontura, eu falei, meu Deus do céu, eu estou tendo a crise aqui na igreja agora, minha mão começou a suar, eu olhava em volta, falei, vão me chamar de louca, dentro da igreja, e eu comecei a bater palma no meio do culto, falei, tira a irmã, não, falei, meu Deus, e agora? Aí naquele momento eu falei assim, e agora, eu vou para o hospital, ou eu vou ficar aqui na igreja, meu Deus? Aí eu olhei em volta, falei assim, meu Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui dentro da igreja mesmo, porque eu nunca soube de ninguém que morreu dentro de uma igreja. Foi a minha fé ali na hora. Falei, na igreja eu não vou morrer. Lá no hospital eu sei que morre um monte. Eu vou ficar aqui. Vou ficar bem pertinho da presença de Deus. Aquele era o meu entendimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Entendimento de novinha na fé. E aí, eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui mesmo. Meu pastor abriu Oséias 4:6. O meu povo tem sofrido, sofre, porque lhe faltou o conhecimento. E aí, em seguida, ele fala do batismo nas águas. Ele olha para a igreja e fala assim, você que ainda não teve um encontro com Jesus, por que você ainda não passou pelas águas? Entregue a sua vida para Jesus. Eu não te garanto uma vida de um mar de rosas, mas eu te garanto que sempre você vai ter a quem recorrer.
E eu falei, meu Deus, é disso que eu preciso. Eu com aquela crise toda tremendo, coração acelerado, parecia que eu tinha dado 20 voltas no estádio de futebol. Língua saindo para fora. Meu pastor falou, eu levantei na mesma hora, fui lá no balcão do patrocinador, eu falei, coloca o meu nome aí para o batismo, irmão. Coloca aí agora. Quando ele terminou de escrever o meu sobrenome, Benevente, na mesma hora aquele mal-estar saiu. Foi uma experiência sobrenatural? Amém, foi lindo. Eu lembro que eu voltei para casa e parecia que eu tinha tomado umas bolinhas. Voltei assim, pisando no fofinho. Parecia que eu estava em cima de uma nuvem. E eu estava assim, tão querendo Deus naquela hora, que eu tinha entendido que eu olhei para Deus, olhei para o céu e falei, meu Deus, então quer dizer que se eu conhecer, eu vou parar de sofrer? Então pode deixar, Deus, pode deixar. Aí eu comecei a minha caminhada da fé de verdade. Eu comecei a ver Deus como aquele cara que a gente vai na igreja e bate o cartão da empresa e volta. Eu comecei a ver o culto como uma oportunidade de conhecer mais e sofrer menos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou para o culto para conhecer mais e sofrer menos. Eu vou ouvir a palavra para conhecer mais e sofrer menos. Porque o conhecimento que eu tinha de vida não ia me livrar daquele mal. Não tinha experiência de médico, nada disso que poderia me livrar. Então eu comecei a criar, irmã Thaís, então quer dizer que naquele dia a senhora foi curada? Não. No dia do meu batismo nas águas, nós fomos para um lago, numa excursão, no ônibus me deu crise de ansiedade de novo. No dia do batismo, comecei a ficar mal. Falei, meu Deus. Mas aí eu respirei fundo e lembrei da palavra. Um pouquinho da palavra que eu conhecia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Então Isaías 41, que era um pouquinho que eu sabia, ficou na minha mente o tempo todo. E naquele, por que eu estou falando isso? Ouvi a tua palavra e temi, o profeta Abacuque disse. Entender é diferente de ouvir. O profeta entendeu, peraí Deus, eu estou entendendo tudo que o Senhor vai fazer, misericórdia. Esquece que eu orei agora há pouco, lembra que o profeta Abacuque estava revoltado? Parecia que Deus não estava vendo nada, estava todo mundo impune, todo mundo fazendo o que queria fazer. E o profeta Abacuque falando, Senhor, eu entendi, para tudo. Aí em seguida ele continua falando, ouvi, entendi, Senhor, a tua palavra e tive medo, eu temi. Eu tive medo porque o Senhor não é homem para mentir. Ele fala dos 5 ais, ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer fraudulentamente. Ele falou, meu Deus. Aí sabe o que ele diz em seguida? Então, Senhor, faz o seguinte, aviva, traz de volta a vida, a tua obra no meio dos anos. Quem era o meio dos anos? Aquele tempo. Nos tempos atuais, precisamos ver de novo as obras do Senhor. É diferente do avivamento. O avivamento vem mediante arrependimento. Se nos arrependermos, então seremos avivados. Mas aqui eu estou falando da gente trazer de volta à vida as obras de Deus na nossa casa, no nosso casamento, no nosso corpo. Tem gente que diz que é cristão, mas alisa a doença, dorme com ela, dá comida para ela. Tem gente que aceita como normalidade algo que é anormal, e a Bíblia diz que é anormal. E o mundo lá fora está cada vez mais nos contaminando. Não é de hoje que o pessoal lá de fora quer ensinar a igreja a ser igreja. O não crente querendo ensinar crente a ser crente. A duvidar da palavra, mas não é bem assim, né? Que não é bem assim o quê? Deixa eu ficar na fidelidade. Deixa eu entender o que Jesus tem para mim. O profeta disse, Senhor, aviva a tua obra nesse tempo. Que tempo é esse? Eu vou te explicar que tempo é esse. Há muitos anos atrás, quem conhece a história do Moisés, até o filme da Disney já virou, se você não conhecer, misericórdia. Moisés, o libertador do povo de Deus, vai lá, tira o povo da escravidão do Egito. Mas antes desse povo ser escravo, olha aqui para mim, antes desse povo, do povo de Deus ser escravo, eles tinham uma vida feliz.
da descendência de José. A Bíblia diz que até que se levantou um rei que não conheceu José. Peraí, quem são esses hebreus no meio da gente? Não, está muito grande esse povo aí. Se esse povo se virar contra nós, já era. Acabou a gente. Vamos fazer esse povo virar escravo. Vai trabalhar para a gente de graça. Então o povo começou a sofrer. E por 400 anos, esse povo sofreu. Olha aqui para mim, 400 anos já passou quantas gerações? 4, 5 gerações, sim ou não? Sim ou não? Vamos supor que uma pessoa viva 100 anos naquela época. Então, 4, 5 gerações no máximo. Provavelmente, a última geração não conhecia o poder de Deus, porque já nasceu escravo. A última geração já tinha nascido escravo. Vem bem, terminou de mamar? Então vamos trabalhar, vamos ser escravo. Era isso que eles tinham na cabeça, é ou não é verdade? Então, quando Deus enviou Moisés para ser o libertador do Egito, Deus teve que mostrar todos aqueles sinais e maravilhas que a Bíblia diz. Deus teve que enviar as pragas. Quem lembra das pragas do Egito? Deus teve que ficar lá como uma coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo. Deus tinha que enviar o maná, para quê? Para provar para aquele povo que eles tinham um Deus que podia todas as coisas, que eles não eram mais escravos. Ou seja, olha aqui para mim, Deus teve que mostrar para aquele povo que Ele era com eles. E isso aconteceu com você, ou talvez esteja acontecendo agora, com você que está chegando na igreja. Quando você chega na igreja, tu dá um berro para Deus, Deus! Ele responde na mesma hora. É ou não é assim? Quantas pessoas pisam a primeira vez dentro de uma igreja e vivem lindos milagres? Talvez hoje seja a sua primeira vez aqui hoje. E Deus vai se manifestar na tua vida. Mas se você está aqui a milésima vez, Deus também vai se manifestar na tua vida. E por que eu estou falando isso? Só que tem maneiras diferentes. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quando você que não é mãe, mas você vai entender também o que eu estou falando. Como você é mãe de primeira viagem, você está lá com o bebezinho, tu é recém-mãe também, né? Que tu não sabe nada, né? Aí você está lá com o bebezinho pequenininho, quando ele dá aquele primeiro berro, né? Para tudo. O que foi? Está vivo, está morrendo, o bicho mordeu? Porque você não sabe. Porque é o seu primeiro filhinho, né? Você vai lá correndo atender. E ainda que seja o primeiro, o segundo, o terceiro é Deus que cria, né? Deus que cuida. Que aí o resto você já fala assim, já troquei, já dei mamar, tá alimentado, não é nada, daqui a pouco passa. Tá tudo bem. Mas e quando o filho vai crescendo? Ô mãe, o que é, menino? Você não tá vendo que eu tô ocupada? Olha aqui, você largou tudo para ver ele? Largou tudo para ver ele? Não, mas você sabe que ele sabe se virar sozinho. Você sabe que ele vai conseguir. O neném, ele fala assim, neném quer papar. Aí tu vai lá, faz o papá da criança, dá na boca, né? Agora, o mais jovenzinho fala, quer papar aí? Toma vergonha nessa cara, menino. Vai lá fazer, tu não sabe não? Ué, que isso? Olha aqui para mim, mas você deixou de amar ele o mesmo tanto que você amava no início? Assim é Deus conosco. Deus, aquele povo para o Senhor, ele era bebezinho na fé. Peraí, eles têm mente de escravo ainda, eu vou enviar o maná todo dia para eles comerem. Eu vou suprir as necessidades dele no deserto. Mas a Bíblia diz que quando Josué atravessou o Jordão, quando eles assumiram a terra prometida e fizeram a primeira refeição, sem ser no deserto, quando eles fizeram a primeira refeição ali na mesa, a Bíblia diz que o maná cessou. Acabou. Se quiser comer agora, vão ter que se virar. Mas Deus deixou de ser Deus? Jamais. Às vezes hoje você está dando aquele grito, Deus, o Senhor não está me vendo. Silêncio. Fala, Deus não me ama. Aí o diabo entra. Aí o diabo entra com a condenação. Eu devo ter pecado. Já sei, Deus. É aquele pecado que eu confessei há 20 anos atrás, mas acho que o Senhor não esqueceu. Porque quem não esqueceu foi você. Aí você fica remoendo coisa que nem existe. Porque Deus não está respondendo você quando Ele respondia quando você era bebezinha na fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Ai, Deus não enviou um maná, Deus não me ama mais. Não, você cresceu. Olha aqui para mim. A Bíblia Sagrada em Provérbios diz que a vida do justo é como a alvorada. O que é isso, irmã Thaís? A sua vida para Deus é como o nascer do sol. Começa vindo, ninguém dá nada, tá aquele laranjinha, você fala, ei, não vai virar nada. Quando vê no sol do meio-dia, está iluminando tudo e todos. Com toda a sua força, a Bíblia diz. Deus te enxerga assim, crescendo de fé em fé, de glória em glória. Na cabeça de Deus, o justo não retrocede, só avança. Na cabeça de Deus, a gente tem que avançar. Ele nos programou, Ele nos preparou para isso. Mas aí vem o diabo com as tentações. Você pensa que a tentação é de beber um vinhozinho? Você pensa que a tentação é de fumar um cigarrinho? Não, a tentação começa a hora que tu abre o olho e acordou. Aí você fala, ai meu Deus, já pronto, já começou as tentações. Fala, ai, será que meu marido me ama? Ai, será que esse menino vai ter jeito na vida? Será que eu vou para a igreja hoje? A tentação é braba mesmo. Será que hoje eu faço? Será que hoje eu não faço? Aí você acorda, se você falhou no dia anterior, o diabo vem e vai falar o que para você? Tu não vai conseguir hoje não. Nem tenta de novo. Nem vai. Pecou ontem, pediu perdão, mas o diabo vem e te leva. Ah, mas ó, não vai dar certo não. Ó, tu, tá vendo? Tu acabou de gritar com a criança. Deus não vai te ouvir não, irmã. Então, a gente tem que entender quando o diabo vem, mas a gente também tem que entender quando é Deus falando. O profeta disse, aviva, Senhor, a tua obra, é nesse tempo, é no tempo de agora. Minha irmãzinha, não adianta, você que está aqui há trocentos anos, diz que é crente há trocentos anos, ou que não é, não importa. Mas a arma que um dia Deus te deu para vencer uma batalha, não é a mesma arma de agora. Irmã Thaís, olha, um dia, o pastor que passou por aqui, fez uma campanha da fronha, nem sei se fez, pessoal, nunca vim aqui. Estou dando indireta, não. Nem sei, de verdade. Ó, irmã Thaís, fez a campanha da fronha, eu sonhei com a minha casa própria e ganhei. Ô, glória! Mas agora eu estou numa luta tremenda, eu queria que o pastor fizesse de novo a campanha da fronha, para ver se a coisa vai. Gente, isso era o maná, agora vai ter que conquistar outras coisas. O que você está querendo dizer, irmã Thaís? Se Deus dirigiu você para fazer a campanha, porque não é a campanha em si, é a obediência ao que Deus falou ao seu coração. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você sentiu de fazer, vai ser nessa campanha e pronto, acabou e foi. Você foi abençoado. Agora, não quer dizer que qualquer batalha da tua vida, entrou o adultério, meu marido me traiu, irmã Thaís, só Deus na causa, eu preciso fazer uma campanha. Não, você precisa de mais de Deus, que aí Ele vai te dirigir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou fazer um jejum de 3 dias, jejum de Esther, porque quando eu fiz deu tudo certo. Fez porque Deus te dirigiu e deu certo. Agora, se você está enfrentando uma outra batalha hoje, querer usar a mesma arma que você usou naquele tempo, se não foi direção de Deus, filha, tu vai passar fome. Porque não foi direção de Deus, foi uma coisa da tua mente. E olha, posso falar com uma coisa para você? Muitas vezes a gente gosta de fazer o sacrifício, a gente gosta de jejuar, a gente gosta de tirar, a gente gosta de flagelo, para que a gente possa ter um argumento diante de Deus. Ó Deus, eu fiquei com fome 3 dias, o senhor não está vendo? Eu estou sofrendo, a vida da tua resposta. Deus olha para você e Ele fala assim, filhinha, minha resposta estava aqui o tempo todo, tu não precisava ter passado fome. Eu não mandei tu passar fome. Minha resposta estava tão fácil ali, mas você nem abriu a Bíblia para ver. Misericórdia! Aviva, Senhor, a tua obra nesse tempo. Precisamos voltar, precisamos viver novamente. E ainda o profeta continua dizendo, e a notifica, ou seja, faz saber. E na ira, lembra-te da misericórdia. Olha aqui para mim, toda a igreja. O profeta de Deus, quando ele viu que ele estava indignado à toa, e que a mão de Deus uma hora ia pesar, ele falou, Deus, misericórdia, tira tudo que eu não quero mais.
O homem, a mulher de Deus, ela clama por misericórdia daqueles que estão errados. E não aponta o dedo. E não diz, olha aqui, presta atenção aqui em mim, apontar o dedo é diferente de orientar o erro. E isso a Bíblia nos ensina a fazer. Mas é diferente do julgamento, é diferente você não ter a paciência com aquele marido que ainda não é convertido, com aquele filho. Ô, minha irmãzinha, olha aqui para mim. Deus teve paciência contigo até hoje, quando chega a tua vez, você quer sair fora. Quantos altos e baixos você já teve? Deus estava lá, vem filha, vamos de novo. Vem. E você, tá bom, pai. Aí quando teu marido erra, tu fala, ô, traste. Tu não tem jeito mesmo não, homem. Só Deus na tua vida, é só Deus, porque se depender de tu, Deus me livre e guarde. Gente, é coisa séria. E aí eu me lembro, aí essa palavra agora avança para o Evangelho de Mateus. Mateus, vamos lá em Mateus. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 13. Fala, Jeová. Olha aqui para mim, ó. Em Mateus, o que tem a ver, irmã Thaís? A senhora estava lá em Abacuque, agora já vem para Mateus, porque tudo que está no Antigo Testamento era um prenúncio do que está no Novo. Então, tudo que aconteceu antes, a gente vê sendo executado no Novo Testamento. Aqui em Mateus, capítulo de número 14, versículo 13, a gente vê algo sobrenatural acontecendo. Jesus estava no nosso meio. Repita comigo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tudo que você lê sobre Jesus Cristo é capaz de ainda acontecer hoje. Não é fábula, não é história inventada, não é o homem que inventou, foi o próprio Deus quem escreveu e quer escrever na sua vida também. Versículo de número 13, Jesus ouvindo isso, olha aqui para mim toda a igreja. Ouvindo o quê, irmã Thaís? O que Jesus ouviu? Olha aqui, ó. Jesus tinha acabado de ouvir que o seu primo, João Batista, tinha sido degolado. Que notícia escabrosa. Os dois faziam a obra, João Batista veio para anunciar que Jesus Cristo era o Senhor. E qual era a pregação de João Batista? Se arrependa, raça de víbora. Parece até o João Batista agora, né? O reverendo. Ó, presta atenção aqui, ó. E João Batista, quando a Isabel estava esperando ele na barriga, o anjo falou para ela assim, ó, ele vai ter uma palavra dura. E sabe por que ele vai ter uma palavra dura? Para criar um povo bem disposto para aquele que vai vir. Às vezes a gente não entende por que Deus coloca umas pessoas cabeça dura na nossa vida. Fala, nossa, eu falo com essa pessoa, vai uma parede. Ela não entende, ou então ele é muito duro comigo. Aquele chefe que é duro, aquela pessoa que não sabe falar com você direito. Deus está forjando em você um caráter e fazendo de você um povo bem disposto para aquele que vem. Eu sempre enxerguei dessa maneira. É necessário passar pela nossa vida uns João Batista de vez em quando, para a gente deixar de ser mole. Se a gente só falar com mole, a gente fica mole. Não é? Enfim, e aí, voltando aqui para a palavra, Jesus tinha acabado de ouvir que o teu primo, João Batista, tinha morrido. Aí o que ele fez? Ele foi se isolar. Jesus Cristo foi buscar um momento a sós com Deus. Às vezes a gente recebe uma notícia triste, a gente quer às vezes se isolar, mas cuidado. Cuidado com o isolamento. Sabe por quê? Ficar a sós com Deus é uma coisa, querer ficar sozinho é outra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu preciso de um momento com Deus, mas tem gente que fala assim, eu não quero ver a cara de ninguém hoje. Existe uma grande diferença. Hoje eu não quero ver ninguém, eu não estou bem para ver ninguém, e quando a mulher não está bem, minha amiga, até o gato some, fica uma semana fora, ninguém nem vê. Cadê o gato? Não sei, ixi, mulher não está boa hoje. Semana inteira, o cachorro fica deprimido, não sai da caminha. O marido então não quer nem voltar para casa. Fala, não, deixa quieto. Quando ela estiver dormindo, eu volto. Isso é um erro. Tem dias que nós não estamos bem? Tem dias, mas existe um refúgio. Nossa torre forte é o Senhor. Eu estava falando com a dona Ivna agora há pouco, e a gente falava sobre Davi.
E os salmos de Davi eram incríveis, como ele era, como eu e você. Os salmos, as orações de Davi começavam às vezes deprimidas, porque o homem para viver batalha foi ele. Um filho virou contra ele. O próprio filho perseguiu ele. O rei buscava matá-lo. Imagina que batalha que esse homem não enfrentava. Então, muitos salmos de Davi, quando você vai ler, começa até deprimido, depressivo. Ai, Deus. Mas o salmo de Davi sempre terminava com palavras de vitória. Mas eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor é Deus forte, a minha torre forte. Isso é se isolar para buscar a Deus e sair do isolamento renovado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você nunca pode ficar mergulhado ali, ó, na sua tristeza. Tristeza vem para todos, sim ou não? Não adianta você falar que você nunca ficou triste, que eu não vou acreditar. Ou você acha que eu acordo igual aquelas princesas da Disney? Pássaros, venham. Ai, bom seria, né? São dias de batalhas, mas eu sei no Deus que eu creio. Vocês têm que saber o Deus que você serve e o que Ele diz que você é nele. Jesus ouviu isso, Ele diz que retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, ninguém podia chegar lá. E sabendo o povo, seguiu a pé. Olha aqui para mim, Jesus se retirou num barco. Quem entendeu isso? Jesus pegou um barquinho e foi embora para um lugar bem deserto. O povo seguiu Ele a pé. Quero Jesus. Vamos embora, Jesus foi para lá. Ou seja, a Bíblia diz, olha que lindo aqui agora. E Jesus saindo, viu, ele observou uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha aqui para mim. Jesus, quando viu aquela multidão, ele falou assim: eu vim por eles. Eu vim para eles. Então, naquele momento, a Bíblia diz que Jesus, com íntima compaixão para com aquele povo, curou os seus enfermos. Tinha muita gente doente, olha aqui para mim. E Jesus curou a todos. Aonde Jesus passa tem milagre. Eu não quero que você tenha entrado aqui hoje mal, seja no corpo, na mente, em qualquer lugar da sua vida, do seu intelecto, do seu corpo, e saia daqui igual. Porque aonde Jesus está, tem transformação. É o que você vai ver aqui agora. Os discípulos estavam com ele, e olha só o que acontece no versículo de número 15. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha aqui para mim, toda a igreja. Estava todo mundo curado, sim ou não? Tinha algum enfermo ali no meio? Não tinha ninguém, estava todo mundo zero bala. Estava todo mundo bonzinho da Silva. Só que começou a ter a necessidade, que foi a fome. Saco vazio não para em pé, né? Estava todo mundo curado, alegre, saltitante, os coxos andando, cego enxergando, surdo ouvindo. E aí eles estavam perto ou estavam longe? Estavam longe, estavam afastados. Estavam com Jesus, mas estavam longe. Aí os discípulos, com uma ótima ideia brilhante. Jesus, vem cá. Jesus, vem aqui, vem. Jesus, é o seguinte, esse povo todo está com fome, a gente não tem nada aqui para dar para eles. Jesus, faz o seguinte, manda esse povo embora e deixa eles comprar comida lá nas aldeias próximas daqui. Cuidado com as boas ideias. Nossas boas ideias são lixo diante da sabedoria de Deus. Quem aqui nunca orou dizendo: Deus, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia para o Senhor converter meu marido. Eu vou levar ele no culto daquele dia tal. E aí, a gente pode ter certeza, dá tudo errado, você chega na hora da oferta e você fala: meu Deus, meu marido chegou justo na hora da oferta. Ai, meu Deus. Ah, meu pai. A gente sendo bobinho, né? Às vezes é na hora da oferta que Deus vai falar com ele. Às vezes, e pode ter certeza, todo milagre, olha aqui para mim. Quem aqui já viveu milagre? Levanta assim a mão. Se um dia você viveu um milagre, pode ter certeza, não foi do jeito que você esperou, foi? Não. Pronto.
Nunca foi com a sua ideia. Eu tenho uma ideia para Deus. Não perca seu tempo. Fala, Deus, faz tudo o que o Senhor quiser na minha vida, na minha casa, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, na vida do meu chefe. Estava falando isso para a dona Ivna agora há pouco e para minha cunhada. Estava aqui falando, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, Jesus disse, esse é quem vai encontrar. Mas aquele que achar a sua vida, na verdade, vai perder. Então, quando a gente faz, Deus, pode... Jesus, toca o barco aí, eu só estou nele. O Senhor vai guiando, eu vou indo, e a gente vai sendo feliz junto. É assim que funciona. Mas não é só aquele negócio, como é que está seu filho, irmã? Está na mão de Deus, irmão. Olha, não. Está na mão de Deus, mas eu estou lá, eu estou de joelho, eu estou batalhando, eu estou lutando, eu estou na quarta-feira da família, eu vou, eu busco, eu faço a minha parte. Quem lembra da história do Lázaro? Tira a pedra! Aí o Lázaro veio para fora. Jesus foi lá e tirou a pedra? Foi Jesus que tirou a pedra? Jesus não era o Senhor dos senhores? Jesus não podia olhar para o túmulo e falar assim, pedra, saia. Ia ser a notícia do século. Jesus faz uma pedra levitar. Poderia ou não poderia ter feito isso? Mas ele queria mesmo era saber da alma. Ele queria mesmo era saber do Lázaro. Ele queria mesmo era fazer um impossível. O possível quem faz é a gente. Vai lá e tira a pedra vocês. Tira. Que eu vou fazer esse Lázaro vir para fora. Quem vai fazer teu marido, teu filho, tua filha, teu genro, tua nora, teu neto, teu sobrinho vir para fora é o Senhor. Mas a pedra a gente tira todo dia. Quando a gente vai para a palavra, quando a gente fica na palavra, quando a gente fica na fé, é a gente tirando a pedra. Os discípulos vêm e falam, Jesus, manda esse povo embora, já está curado mesmo. Só que Jesus responde assim, ó. Não. Esse povo não vai embora, não. Lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus chega para um dos discípulos e fala assim, e aí? O que a gente vai fazer com esse povo? Já testando, a Bíblia diz que ele testa a fé. Aqui no Evangelho não conta essa parte. Na verdade, aqui, Jesus então, ele responde assim, no versículo agora de número 16. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão dar-lhes vós de comer. O que é mister, irmã Thaís? Não é necessário. Em outras palavras, pessoal, eles não precisam ir. Mas olha aqui para mim, na cabeça do discípulo, eles não precisavam de nada, eles já tinham sido curados, sim ou não? Minha irmãzinha, Deus quer dar para você, para o teu familiar, muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Muito mais do que você pediu ou pensou, é o que Ele tem reservado para nós. Você veio na igreja para ser curada, eu vim na igreja para ser curada, minha vida familiar era uma droga, era um inferno, eu tinha problema depressivo, eu era uma menina totalmente insegura, e vim querendo a minha cura, mas o que Jesus tinha para mim era muito mais do que eu pedia ou pensava. Eu me lembro que quando eu falei, eu vou na igreja evangélica, mas lá o povo grita demais. Eu só vou na igreja se o pastor for calminho. Hoje eu falo bem baixinho, né? Deus faz isso com a nossa cara. Deus faz isso com a gente. Obrigada, Jesus. Olha só. Aqui, Jesus estava falando, eles não vão embora coisa nenhuma. Por quê? Porque Jesus sabia que tinha mais para fazer na vida deles, além da cura. Além do seu casamento, minha irmã, além do seu filho, Deus tem mais coisa para fazer na tua vida. A verdade pode até parecer um clichê, pode até parecer uma palavra motivacional, mas se você tem palavra, então você tem ainda promessa para se cumprir na sua vida. A promessa, a palavra é maior do que a morte. Pastor Michael pregava isso lá em São Paulo. E eu peguei essa palavra para mim e compartilho com você agora. Versículo de número 17. Olha aqui, hein? Olha aqui para mim. Volta aqui para mim, ó. Não olha para a Bíblia, não. Olha aqui, ó. Jesus estava falando para eles assim, ó. Se vira. Vocês estão com a mente muito limitada. Então quer dizer que não tem para comer? Eu vou mandar esse povo embora? Não vou. O problema bateu lá na tua porta, você vai ficar empurrando com a barriga, você vai parar de buscar, você vai achar que Deus não se agrada de você, você vai achar que o problema está em você, você vai achar tantas outras coisas, não deixa o inimigo te enganar. No versículo de número 17, agora eles começam a pensar fora da caixa, ó. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Olha aqui para mim, toda a igreja. Ué, mas não tinha nada. Mas Jesus falou assim, ó. Se vira aí. Aí, quando Jesus fala para a gente que ainda tem algo a ser feito, é que a gente começa a buscar. Minha irmã, olha. Desculpa. Minha irmã, olha aqui para mim. Ainda tem algo a ser feito. Eu vim aqui hoje porque só Deus na causa. Eu vim aqui porque meu pastor mandou. Eu vim aqui porque só Deus na minha vida. Eu acho que não tem mais jeito. Tem muito mais para ser feito. Você não precisa ir embora para os povos vizinhos buscar comida. Tudo que você veio buscar aqui hoje vai ser suprido em nome do Senhor Jesus. Jesus, então, ele olha para aquele povo, aí os discípulos vêm, Jesus, é o seguinte, tem aqui mais de 5.000 pessoas, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes que o menininho trouxe aí. Tem um menino aqui que trouxe 5 pães e 2 peixes. Parecia nada. Mas sabe o que Jesus responde? Traz aqui para mim. Vamos ver isso? Versículo seguinte, já estou terminando. E ele disse, trazemos aqui. Olha aqui para mim, minha irmã. Vamos terminar. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram quem? 5 pessoas? Leia comigo em voz alta. E comeram e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Presta atenção aqui em mim, toda a igreja. Os discípulos viraram... Aqui que está a revelação da mensagem. Se você perder agora tu perdeu a viagem. Presta atenção aqui, Os discípulos pegaram e falaram para Jesus assim, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. E os homens são muitos. Olha aqui para mim, É você quando vai orar e fala assim, Deus, a minha fé é tão pequena, meu problema é tão grande. Era uma multidão de problema, mas ele só tinha a solução, 5 pães e 2 peixinhos, não vai dar. Mas Jesus falou algo muito forte, ele disse, trazemos aqui. Quando a gente vai estudar a palavra aqui, no hebraico, aqui significa no mesmo ambiente, é o que significa normal. Mas ali ele estava dizendo assim, traz até a minha presença. Aonde eu estou, você vai trazer o que é nada, que eu vou transformar em muito para abençoar o que está precisando. Pode aplaudir Jesus, ele é ótimo. Você vai pegar a sua fezinha pequenininha, você vai pegar aquela coisa que você não dá crédito, e muitas vezes é até você mesmo. Eu não sou capaz de fazer a obra, eu não sou capaz de pregar o evangelho para alguém na rua, eu não sou... Irmã, olha aqui. Você fala a língua portuguesa? Deixa eu ver se você fala. Levanta a mão. Que bom. Então você pode falar de Jesus para alguém. E você não precisa ser teólogo. Você não precisa ser perita na Bíblia Sagrada para dizer uma das maiores verdades da Bíblia Sagrada. Sabe qual é? Jesus te ama. Jesus te ama. O filho é rebelde. O marido não te dá bola, é agressivo. O marido só Deus na causa. Você pode nem amar, mas Jesus ama mesmo assim. Vira para ele e fala, Jesus te ama. Começa a agir, começa a fazer os atos de fé na sua casa. O marido está desempregado, vai lá. Ele não crê, irmã Thaís, vai lá e fala assim, bem, você me autoriza a ungir o seu currículo? Não quero saber disso não. Fala assim, poxa, me permite. Você vai ver como Deus vai operar. Você está pegando os seus 5 pães, 2 peixes e levando para quem? Para a presença dos homens? Não vai virar nada mesmo. Mas quando você leva para a presença de Jesus, no altar, na palavra, ele pega aquilo e fala assim, pode ir, porque agora vai alimentar todo mundo. Ele pega a sua fé e transforma em algo grande. Ele pega aquilo que não é nada aos seus olhos e transforma seu casamento que está às mínguas, que é uma porcaria, que ninguém tem alegria nele, e transforma num casamento bem sucedido. Ele pega um filho rebelde e traz para a presença dele, sendo uma bênção para você e para a sociedade. É o que ele faz quando a gente pega. Irmã Thaís, mas como é que ele faz? Ele ensinou. Isso não é só para ele. Olha aqui, trazemos aqui. Aí sabe o que ele faz? Ele manda todo mundo sentar.
Eu vou multiplicar aqui, pode sentar todo mundo. Senta que vocês só vão assistir. Glória a Deus. Por quê? Porque muitas orientações do Senhor para nós, às vezes vai ser, aguenta firme e confia. Para de ficar desesperado. Ai, meu Deus. Ai, não vai dar. Ai, a conta não vai dar para pagar. Ai, não sei o que lá. Aguenta, senta aí no fofinho. Ele manda sentar na grama. Esse Deus é um Deus de detalhes, irmã. Ele não mandou sentar na terra, no chão batido, não. Ele falou, senta na relva, senta aqui, ó. Calma, calma, calma. Ai, mas só tem 5 pães, nós vamos morrer de fome. Vai nada. Senta aqui, aguarda aqui. Trazemos aqui. Trouxe até a presença dele. Aí sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele olhou os céus para os céus, abençoou aquilo que era nada, e depois que ele abençoou, ele falou, pode entregar que a bênção já está aí. Você vai pegar, irmã, aquilo que é nada, e você vai abençoar. Ah, mas eu moro nessa casa que só Deus, o mofo vem do teto até o chão, Deus me livre. Abençoa, porque Ele pega aquilo que é nada e multiplica e transforma. Esse filho só Deus na causa, é uma vergonha para mim, começa a abençoar. Olha para o céu todo dia e fala, abençoa o meu casamento, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha casa, porque você tem poder para isso. Não tem como o inimigo prevalecer. Não tem como. Aviva, Senhor, a tua obra. Você só vai viver novamente as obras do Senhor quando você entender esse conceito e começar a fazer isso na tua vida. Para terminar, volta lá em Abacuque. Ainda no capítulo 3, 17 e 18, eu termino a mensagem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo de número 17, que diz aqui, porquanto, ainda que a figueira não floresça, presta atenção, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os pés das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha aqui para mim toda a igreja. Ainda que aparentemente nada aconteça, quando você abençoa, Deus já está multiplicando. Quando você abençoa aquilo que é nada, Deus já está transformando. Deus já está fazendo aquilo que era nada, que era vergonhoso. Olha, eu estou até com vergonha de mostrar 5 pães e 2 peixes. Que vergonha nada, aquilo vai ser a honra. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você vai viver grandes maravilhas na sua casa. Mas por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você.